Bem-vindo ao estudo do Vem, segue-me aqui na Rádio Sud no horário meio-dia e 9 horas da noite e também aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. O meu nome é Vanderlei, hoje é dia 29 de agosto, eu vou compartilhar com vocês aqui Elamã capítulo 8. O que eu quero compartilhar hoje falando sobre o poder da influência das amizades ou influência que outras pessoas têm, né, sobre nós e que nós também temos sobre outras pessoas. Então aqui em Elamã capítulo 8, o que está acontecendo é que Nefe, o profeta, ele tinha falado ali sobre a iniquidade do povo, as coisas erradas que o povo estava fazendo, que eles deveriam se arrepender. E aí os juízes, né, os juízes menores que estavam ali, e também alguns que pertenciam ao bando secreto de Gadianto, tentaram incitar o povo, né, a multidão ali contra Nefe, para que pudessem destruir Nefe naquele momento. Mas podemos ver que por causa que alguns, né, umas poucas pessoas ali defenderam Nefe, aquele plano dele caiu por terra, né? Mesmo sendo a minoria ali que estava defendendo Nefe, já ajudou com que eles não destruíssem Nefe naquele momento. Vamos compartilhar aqui, ó. Elamã capítulo 8, a partir do versículo 5, diz assim: Por conseguinte clamaram ao povo dizendo, né? Então eram os juízes menores falando ao povo dessa maneira aqui após Nefe ter falado. E nesse momento Nefe ele ficou calado, vendo qual era a reação do povo. E os juízes menores disseram assim: Por que permitis que este homem vos ultraje? Pois eis que ele condena este povo à destruição, sim, e diz também que nossas grandes cidades nos serão tomadas, de modo que nelas não teremos lugar. No entanto, sabemos que isso é impossível, pois eis que somos poderosos e grandes são nossas cidades. Portanto, nossos inimigos não poderão ter poder sobre nós. Eu já ouvi essa frase aqui no livro de Mórmon diversas vezes, né? Como essa cidade será destruída? Nós somos poderosos. E muitas vezes aconteceu aqui porque o povo não se arrependeu. Continuando, versículo 7. E aconteceu que desta maneira integrava ao povo a cólera contra Nefe, e provocaram contenda entre eles, porque alguns clamaram: Deixa este homem em paz, porque é um bom homem, e há coisas que ele declara certamente acontecerão, a não ser que nos arrependemos. Eis que todos os castigos sobre os quais ele nos testificou cairão sobre nós, porque sabemos que ele não disse senão a verdade sobre as nossas iniquidades. E eis que são muitas, e ele sabe tão bem das coisas que nos acontecerão quanto das nossas iniquidades. Sim, eis que se ele não fosse profeta, não poderia haver testificado a respeito dessas coisas. E aconteceu que as pessoas que desejavam destruir Nefe ficaram intimidadas por temor de deitar-lhes a mão. Portanto, vendo que conquistara a simpatia de alguns, de tal ponto que os outros se atemorizaram, ele recomeçou a falar-lhes. Então podemos ver que a minoria ali, por ter defendido Nefe naquele momento, fala: não, ele é um bom homem, né? Ele não fez nada de errado. Ele está falando, realmente nós temos nossos pecados. Do povo defender ali a ideia que Nefe estava falando. Então eles se atemorizaram, né? Senão naquele momento mesmo eles queriam deitar a mão ali em Nefe para destruir ele. Mas por causa da influência de outras poucas pessoas, né, houve um resultado diferente, tá bom? Nós podemos observar isso, uma outra escritura que eu gosto, fica lá em Mosias capítulo 17. É quando Abinadi, né, ele está sendo julgado lá pelo iníquo rei Noé, né? E aí Abinadi, ele fala algumas coisas ali, ele já tinha sido condenado à morte ali pelo rei Noé, e aí ele fala algumas palavras e o rei Noé volta atrás. Mas por causa da influência, né, dos outros sacerdotes ali, iníquos, o rei Noé condena ali Abinadi à morte também. Vamos verificar aqui, ó, em Mosias capítulo 17, versículo 10, Abinadi diz assim ao rei Noé e aos que estavam com ele: Sim, padecerei até mesmo a morte, porém não me retratarei de minhas palavras, e elas vos servirão de testemunho contra vós. E se me matardes, derramarei sangue inocente. Isso também servirá de testemunho contra vós no último dia. Então o rei Noé
estava a ponto de soltá-lo, porque temia suas palavras, porque temia que os julgamentos de Deus caíssem sobre ele. Mas os sacerdotes levantaram suas vozes contra ele e começaram a acusá-lo, dizendo: injuriou o rei, injuriou o rei. Portanto, o rei encheu-se de cólera contra ele e entregou-o para que o matasse. Então, vamos ver que até um iníquo, um homem iníquo ali, né, ele estava, o rei Noé, iníquo, ele tinha condenado ali já Abinadi à morte, porém, quando Abinadi falou algumas coisas duras para ele, ó, se você me matar, você vai estar derramando sangue inocente. Ele se atemorizou e desejou soltar, mas por causa da influência dos outros sacerdotes, né, que ficaram incitando ali, né, aí ele pegou e condenou ali Abinadi à morte, né. Eu lembro até que quando eu era criança, né, quando tinha uma briga ali, alguma discussão entre os jovens, né, crianças ali, eles não queriam brigar, mas ficavam discutindo ali, um encarando o outro, e sempre vinha um adolescente mais alto, né, colocava a mão no meio assim, né, falava, quem é homem cospe aqui, né, e aí o primeiro que cuspisse, ele tirava a mão, aí um cuspia no outro, aí começava aquela briga, né, porque um cuspia no outro. Então me lembro um pouco essa história aqui. Então a influência, né, das pessoas conta muito. Então, se você vê uma injustiça na rua, alguma coisa assim, o simples fato de você falar, não faz isso não. Não tô falando para você ir lá e se meter, você nem sabe o que tá acontecendo, né? Não faz isso não. Só um simples fato de você fazer isso, às vezes impede uma pessoa de fazer uma loucura, de fazer algo pior ali, ou ver que realmente está passando vergonha ao tratar a pessoa de tal maneira. Então nós temos que levantar nossas vozes, né, e servir de exemplo para as outras pessoas. Aqui a igreja ela fez uma pesquisa sobre amizade, sobre a influência das amizades. Eu encontrei esse discurso aqui, ó, na conferência de 1998. Quem está falando aqui é o presidente Thomas S. Monson. Ele diz o seguinte sobre essa pesquisa, né? Escolha bons amigos. Os amigos ajudam a determinar o seu futuro. Você estará inclinado a ser como eles e a estar nos mesmos lugares que eles queiram estar. Lembre-se, o caminho que seguirmos nesta vida conduz ao caminho que seguiremos na eternidade. E aí ele fala dessa pesquisa que foi feita pela igreja. Diz assim, ó, em uma pesquisa feita em algumas alas e estacas selecionadas da igreja, verificamos um fato significativo. A maioria das pessoas cujos amigos se casaram no templo também casou-se no templo, enquanto a maioria das pessoas cujos amigos não se casaram no templo também não se casaram no templo. Esse mesmo fato aplica-se também ao trabalho missionário de tempo integral. A influência dos amigos pareceu-me ser um fator altamente dominante, até igual aos conselhos dos pais. E aí ele termina dizendo assim, os amigos que vocês escolhem irão ajudá-los ou atrapalhar em seu sucesso. Então aqui fala sobre o poder da influência das amizades, né? Eu tenho muitos amigos, né? Eu não me considero uma pessoa popular, mas eu tenho muita amizade com várias pessoas e a gente acaba selecionando algumas por causa de afinidade e por causa da maneira que as pessoas nos tratam também. Inclusive, né, os meus melhores amigos, eu não tenho temor de falar com eles, né? Não é aquele tipo de amizade que parece que você tá pisando em casca de ovo ali, né? Você não pode falar qualquer coisinha errada que a pessoa já se magoa, deixa de ser seu amigo. Então isso é uma amizade, mas é uma amizade muito frágil, né? Então, os melhores amigos é aqueles que você realmente pode falar com eles, você não precisa ficar pensando, será que eu vou estar magoando ele ou não? Não, conversa ali, se houver um mal entendido, reconversa novamente ali. Eu pensava isso por causa disso aqui, e fica tudo certo, né? Então os melhores amigos é aqueles que a gente não precisa estar pensando ali, que tá pisando em casca de ovo ali, né? Em cima de ovos ali para não quebrar, né? É realmente poder falar naturalmente as pessoas que nós sentimos bem ali. Bom, então eu deixo essa mensagem falando do poder da influência das pessoas, das amizades. Então a importância de nós termos bons amigos, né, como foi relatado na pesquisa aqui, pessoas que realmente se casaram no templo, pessoas
ter um ciclo de amizade, né, com afinidades que vai nos ajudar a conseguirmos sucesso em nossa vida também. Bom, eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.